Um elemento literal deve ser examinado tanto o fator lexicográfico quanto o fator sintático. O lexicográfico é o significado, deve-se buscar o significado das palavras. Por isso que o jurista italiano Francesco Canelutti, ele diz que o dicionário é o livro número 1 do jurista. E Salgado Martins, penalista, professor gaúcho, tem uma obra escrita sobre direito penal. É um livro interessante porque ele faz frases com muita delicadeza. Ele é um verdadeiro poeta do direito, assim como Eduardo Couture, também, uruguaio, é um poeta do direito, um grande poeta do direito. Ele diz assim, ironicamente, né, o Salgado Martins, que o elemento literal é aquele utilizado tanto pelo jurista quanto pelo profano. Ele está se referindo a quem não é da área do direito e se intromete a tentar interpretar leis. Né? Examinam as leis apenas em sua literalidade. Então, o elemento literal é composto desses dois fatores, né? O do significado das palavras e o sintático, que são as palavras, o estudo das orações, das frases, o estudo das palavras reunidas, né? Em orações e em frases. Dou um exemplo de interpretação sintática. O artigo 10 do Código de Processo Penal, ele diz que o inquérito ele deve terminar num prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso. Alguns escritores dizem que esse prazo deve ser contado de acordo com a lei penal. De acordo com a lei penal. Porque ali está escrito se o indiciado estiver preso. Mas se nós formos fazer uma análise sintática desse dispositivo, o que é sujeito, o que é verbo, o que é adjunto, o que é oração subordinada, nós temos que o sujeito é o inquérito. O verbo que está relacionado diretamente com o sujeito é terminar. Então, o inquérito terminará quando? Num prazo de 10 dias. Né? O inquérito deve terminar no prazo de 10 dias. Temos o sujeito, o verbo e o prazo, de 10 dias. Tá? Então, esse prazo não é um prazo de direito penal. Se o indiciado estiver preso, isso já é outra oração. Possui outro verbo. É uma oração subordinada, condicional, adverbial. Né? Então, se a lei está regulando o prazo do inquérito, o inquérito é o quê? O inquérito é um procedimento, é um processo especial, especialíssimo, administrativo, regulado por normas que não são de processo penal, nem de direito penal, embora elas estejam no Código de Processo Penal. Ele é regulado por normas de direito administrativo. Então, o prazo é o prazo que regula o processo administrativo. Não é? Existe uma lei especial que regula os prazos no processo administrativo, não recordo o número, mas ela diz que não se conta o dia do começo, mas se conta o dia do final. Então, esses 10 dias não conta o dia do começo, né? E o dia do começo é o dia do início do inquérito, né? Em que é lançada a portaria dando início ao inquérito. Esse é o dia do início, não conta. Conta o próximo e termina no 10º dia. Então, isso é um exemplo de uma interpretação literal utilizando o fator sintático. A propósito ainda de interpretação literal, há quem entenda, por exemplo, o escritor Giuseppe Ciovenda, italiano,
que só se deve recorrer à interpretação lógica, né, aos elementos sistemático, valorativo, histórico, se a disposição legal não for clara, se a literalidade não for clara. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Só se pode determinar que aquilo da determinada disposição, dispositivo é claro, se ele passar pelo filtro dos elementos, do elemento lógico, que é o elemento sistemático, valorativo, comparativo, histórico, e ficar valendo o elemento literal, ficar valendo a literalidade, mesmo passando depois de examinados esses outros elementos. Tá? Então, é equivocado dizer que só se recorre ao elemento lógico se a literalidade não for clara. Porque há muitas normas que são aparentemente claras, mas elas não dizem exatamente o que está escrito. Quando se examina elas, levando em considerações outros dispositivos relacionados com ela, isso é elemento sistemático, ou se examina o valor daquela disposição, tendo em vista as necessidades atuais, pode-se chegar à conclusão que a literalidade não coincide exatamente com o significado da norma, do dispositivo.